Êxodo capítulo 20, verso 20 e 21 dizem assim: Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que está escrito na Tua palavra. Toda a Escritura é inspirada e é útil para o ensino, para o nosso aproveitamento. Palavra que nos traz conhecimento, que nos traz direção. Palavra de Deus para a nossa vida. Palavra que supre as nossas necessidades espirituais. Ela é o verdadeiro alimento para nós, Senhor. E é deste alimento que nós queremos nos servir esta noite, para que nós saiamos daqui fortalecidos, Pai. Só a Tua palavra tem o poder de nos suprir desta maneira. E é dela que precisamos e é por ela que oramos esta noite, pedindo ao Senhor que fale poderosamente aos nossos corações. E para isso, ó Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço a unção do Espírito Santo, eu peço a Deus que eu seja um instrumento Teu, para que a Tua palavra seja ministrada como Tu queres. Usa a minha vida, Pai, e abençoa a cada um de nós esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, estes versículos que acabamos de ler aqui estão dentro de um contexto na palavra de Deus. Capítulo 20 do livro de Êxodo é um capítulo bem conhecido, porque é onde se faz menção pela primeira vez do que conhecemos como 10 mandamentos, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar a respeito disso. Está aí no Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 20. E os 2 versículos que lemos aqui estão aí dentro deste contexto. Olhando para a história de Israel e as coisas que estavam acontecendo até esse momento, nós podemos ver que o povo de Israel estava experimentando a liberdade. Mas há pouco tempo, quando estas palavras foram proferidas, faziam mais ou menos 3 meses que o povo tinha se visto livre dos egípcios, mais ou menos 3 meses longe da servidão, da escravidão. Mas já nesse pouco tempo, eles já haviam experimentado muitas coisas da parte de Deus. Você olha para a história e você vê que a própria libertação foi milagre atrás de milagre. 10 pragas são lançadas sobre o Egito, todas elas manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, coisas extraordinárias. Aquele povo teve a oportunidade de ver com os seus próprios olhos, não de ouvir, mas de ver, de vivenciar. Viram também o livramento de Deus ao abrir o mar e permitir que aquele povo passasse, também fugindo dos egípcios que estavam os perseguindo. Tudo isso foi presenciado por aquelas pessoas que viram com os próprios olhos esse mover, esse poder de Deus agindo sobre eles, não é? Coluna de nuvem, coluna de fogo, tudo isso foi visto, foi vivido por aquelas pessoas que estavam experimentando essa liberdade há pouco tempo. Mas também em pouco tempo de liberdade, em pouco tempo de experiências desse tamanho que eu mostrei para vocês, também isso já foi suficiente para que esse povo murmurasse, reclamasse. Veja, livres, vendo milagres, vendo maravilhas, mas também reclamando de Deus, reclamando da sorte, reclamando da vida. Parece que esse é um retrato das pessoas, do ser humano, não é, irmãos? Esquecemos rapidamente o bem que recebemos, esquecemos rapidamente dos milagres que Deus faz em nosso favor. E praticamente pouco tempo depois já estamos abrindo a boca para reclamar, para contar algum problema, para fazer alguma queixa a respeito de Deus. Aquilo que chamamos de murmuração. Assim o povo de Deus, o povo de Israel, também murmurava nesse pouco tempo a respeito do Senhor. Mas nesse contexto, no capítulo 19, vamos ler aqui o versículo 4 até o 6,
Olha o que Deus está dizendo aqui ao seu povo. 19, Êxodo, capítulo 19, versículo 4 em diante. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja, mesmo nesse contexto, Deus está propondo ao povo uma aliança. Aliançar-se com aquele povo de maneira a transformá-lo num reino de sacerdotes, como está escrito aqui no versículo 6 que nós lemos. Deus propõe uma aliança. Ele diz: vocês viram o livramento que eu dei a vocês, vocês viram como eu carreguei vocês em asas de águia, não é? Como eu dei um livramento acima de qualquer expectativa, mas agora eu proponho a vocês uma aliança. E, amados, como é bom nós termos uma aliança com Deus. Concorda com isso? Com quem você quer ter uma aliança, não é? É uma coisa para a gente pensar, porque muitas vezes na nossa vida nós fazemos alianças, e nem sempre essas alianças são boas. Às vezes fazemos aliança com a pessoa errada, e aí o prejuízo será sentido aí por muito tempo. Mas Deus está propondo uma aliança. Há alguém melhor para nós fazermos uma aliança do que com Deus? A aliança foi proposta ao povo de Israel. Nós, igreja, também hoje estamos numa aliança com Deus, porque através de Jesus nos foi estendida também essa possibilidade de estar em aliança. E Deus propôs esta aliança ao povo de Israel. Mas interessante que esta proposta está no capítulo 19. Mas logo depois, no capítulo 20, nós encontramos os termos desta aliança, porque toda aliança tem termos, é regida por termos. O versículo 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Guardar a aliança, para que isso aconteça, eu preciso diligentemente ouvir a voz de Deus. Então, os termos da aliança são depois anunciados por Deus. Logo no capítulo 20, encontramos a menção aos 10 mandamentos, que na verdade são os termos da aliança. O povo deveria se empenhar em guardar aqueles mandamentos de Deus. Então, toda aliança, ela pressupõe também uma responsabilidade de ambas as partes. Ambas as partes, quando se aliançam, assumem responsabilidade. Deus assumiu a responsabilidade de guardar aquele povo, de preservar, de fazer milagres em favor dele, mas no povo também precisa assumir a responsabilidade de obedecer ao Senhor, de guardar as suas palavras, obedecer aos seus mandamentos. Então, logo depois da proposta da aliança, vem aqui no capítulo 20, os mandamentos de Deus. E nós temos que entender isso, amados, porque parece que muitas vezes nós queremos apenas a parte boa do negócio, né? Os benefícios que recebemos de Deus, né? Os benefícios da aliança, a proteção, o cuidado de Deus, o carinho do Senhor para conosco. Isso é maravilhoso, mas em contrapartida, a aliança exige de nós também um compromisso de exclusividade. Amém, irmãos? Quando você põe a aliança no dedo de alguém, você quer dividir esse alguém com todo mundo? Hein? O que você acha disso? Eu vou pôr a aliança no seu dedo, vamos noivar, vamos casar, mas eu vou dividir você com todo mundo. É assim que funciona? Porque a aliança pressupõe um compromisso de ambas as partes, de dedicação, de exclusividade. E a aliança com Deus também pressupõe essas coisas, queridos. Deus deseja compromisso, exclusividade, obediência à sua palavra, e os benefícios certamente virão. Esses são os princípios que Deus vai mostrando aqui na sua palavra, através da aliança que foi feita. Mas chegamos ao capítulo 20 e ao versículo 20, que lemos aqui no início. Está escrito, vou ler de novo: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar
e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Veja, Deus nos ajuda até a não pecar. Deus nos dá os princípios da aliança, os termos da aliança, as ordens, os mandamentos, mas Ele ajuda cada um de nós a obedecer. Ajuda cada um de nós a não pecar. E de que maneira que Ele faz isso? Veja, há um propósito de Deus ao fazer essa aliança com o povo. É guardar esse povo como povo santo, como povo seu, reino de sacerdotes, como está escrito lá em Êxodo 19, que nós lemos ainda há pouco. E para isso, para que isso aconteça, no versículo 20 ele diz, olha, Deus diz a vocês o seguinte, primeiro, não temais. O temor aqui é no sentido mesmo de algum medo, de algum receio. Ele está dizendo, não tenham medo. Vocês são meu povo. Vocês não precisam ter medo de coisa nenhuma, porque eu estou com vocês. Eu estou abençoando vocês. Eu estou ao lado de vocês. Não há espaço para medo. É esse o primeiro conselho de Deus. Ele manda você não temer coisa nenhuma, mas ao mesmo tempo Ele manda você temer a Ele. Continua lendo o versículo 20, o que está escrito. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ele diz, olha, não tema coisa nenhuma, mas tema a mim. Você não precisa de ter medo de nada, mas você tem que ter temor a mim. É tão bom a gente não ter medo de nada, concorda? Viver com medo é muito ruim, não é, irmãos? O medo, a Bíblia diz que ele atormenta a pessoa. Viver com medo é viver atormentado, cercado de todos os lados, com temores em todo momento. Isso é angustiante, isso é muito ruim para a pessoa. E Deus está dizendo, você não precisa ter medo de nada, mas, ao mesmo tempo, você tem que temer a mim. Não no sentido de ter medo de mim, mas você tem que fazer com que esse temor a mim guarde você de pecar contra mim. Guarde você de desobedecer aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Você de desobedecer os meus mandamentos. Então ele diz, a maneira de você se guardar do pecado é temer a Deus. Temer não no sentido de ter medo das consequências, mas temer no sentido de respeitar aquele que te ama e cuida de você. Aquele que investiu tanto na sua vida. Aquele que fez tanto milagre por você. Aquele que cuidou de você, te protegeu do inimigo. Aquele que te resguardou da escravidão, que libertou você da escravidão. Então ele está dizendo, me respeite. Porque se você me respeitar, você guardará as minhas palavras. Se você me considerar, você não pecará. Então ele está dizendo isso no verso 20. Não tema coisa nenhuma, mas entenda que eu vim provar você, para que o meu temor esteja diante de você, para que você não peque contra mim, é o que Deus está dizendo. Então, nós somos às vezes até provados por Deus, como ele fala aqui, mas para que a gente não venha a pecar. A possibilidade do pecado existe para todos nós, concorda? Todos nós somos livres até para pecar, se quiser. Deus deu liberdade, por essa liberdade o homem caiu e pecou. Essa liberdade permanece. Nós somos provados dia a dia na nossa fé, na nossa fidelidade. Oportunidades sempre aparecem para você pecar. É ou não é, irmãos? Mas Deus está dizendo, não tema coisa nenhuma, tema apenas a mim. E essas provas que você vai passar dia a dia serão vencidas e você não pecará. Se você temer a mim, se você me considerar como Deus, se você lembrar de mim como Deus que cuida da sua vida, como Deus que te abençoa, você não pecará, você permanecerá firme em mim. E ele diz isso após os 10 mandamentos. Moisés recebe de Deus essa palavra e traz essa palavra ao povo. E um detalhe interessante é que o versículo 21 diz assim, o povo estava de longe, em pé. Quem chegava perto e falava com Deus era Moisés. O povo não podia se aproximar de Deus. Moisés é que ia mais próximo a Deus. E Deus falava com Moisés para que Moisés falasse ao povo.
Olha a diferença hoje. Nós também temos uma aliança com Deus, amém, irmãos? Mas nós hoje temos a liberdade de falar com Deus diretamente. Nós não precisamos que ninguém vá a Deus saber o que Ele quer para nós. Você pode ir diretamente para Deus. Você não tem um pastor para dizer para você o que Deus quer da sua vida. Você pode ir diretamente a Deus e Deus vai falar contigo. O pastor está aqui para ensinar, para ministrar a palavra, para trazer conhecimento, não é? Mas não para dizer, para assumir o papel de intermediário entre você e Deus. Nós hoje temos um privilégio enorme de poder falar com Deus diretamente, sem intermediários, queridos. E estamos também debaixo da aliança. E essa aliança também traz termos para nós, que temos que cumprir e obedecer. Jesus fez conosco uma aliança, mas Ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É mais ou menos o que disse Deus aqui. Se você me temer, você vai guardar o que eu estou dizendo. Se você me amar, me considerar como quem eu sou para você, você vai guardar. A maneira de obedecer não é ter medo do castigo, mas é amar aquele que tem guardado a sua vida. É esse amor que constrange o teu coração e faz com que você não peque. Não é o receio de que alguma coisa ruim aconteça. Porque quando é o receio, sabe o que acontece? Você peca e vê que não caiu um raio na sua cabeça. Não é? Você vê que não aconteceu nada. Você pecou e aparentemente não veio um raio, não abriu o chão, você foi engolido. Nada aconteceu. Claro que você está semeando para o futuro. Não se iluda com isso, né? Porque aquilo que o homem semear, ele ceifará. Qualquer pecado é uma semeadura para o futuro. Mas não acontece na hora. Não cai um raio, não abre o chão, você não vai embora. Então, essa sensação de impunidade faz com que esse raciocínio de não pecar por medo do castigo não funcione, amado. E aí, mesmo com medo, você vai e peca de novo, porque não aconteceu a punição. O que funciona é não pecar por amor a Deus. Entendeu? É isso que funciona. Não pecar porque você ama Deus e porque você sabe que Deus te ama. E o amor de Cristo a tal ponto nos constrange que não queremos pecar contra Ele, contra aquele que estendeu a mão para nós, nos libertou do Egito, nos salvou da escravidão de Satanás, tem guardado e protegido a nossa vida, prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Então, por amor, nós não queremos pecar, entende? Por temor a Deus, nós não queremos pecar contra Ele. Mas o texto diz que eles não podiam chegar diretamente a Deus. E Moisés se aproximava, falava com Deus e trazia de Deus a palavra ao povo. E diz o texto no verso 21, o povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. E aqui esse texto me chama uma atenção, amados. A cena deve ter sido presenciada pelo povo. Moisés se afastava deles, chegava diante de uma nuvem escura, e ali ouvia Deus falar com ele, e ele voltava e trazia o recado ao povo. E as pessoas olhando aquela cena, as pessoas presenciando aquele acontecimento. E me chama a atenção este fato, narrado neste versículo, de que Deus, nesse momento, estava ali sendo representado por uma nuvem escura. Quando você vê uma nuvem escura, você pensa em quê? Hein? Temporal? Vê uma nuvem escura e diz assim, vai chover. E quanto mais escura for a nuvem, o que você pensa? Mais chuva vai vir. Mais o toró vai chegar. Você já prepara galoche, guarda-chuva. Né? Se você mora em algumas ruas do Rio de Janeiro, você já pensa que nem vai chegar em casa. Né? Não é assim que funciona? A gente olha para a nuvem escura e imagina essas coisas. E aí, amados, eu queria fazer uma analogia essa noite contigo. Qual de nós aqui está livre de uma nuvem escura? Ninguém. Né? Às vezes acontece de você olhar para o céu, está tudo claro, está tudo limpo. Durante o dia, passou assim o dia inteiro, muito comum isso até no verão, né? Passou o dia todo ensolarado. Aí vai chegando para as 4 horas da tarde,
De repente, nuvens começam a se juntar, começa a escurecer, você diz, vai chover. Mas de manhã você não tinha a menor noção de que poderia chover. As nuvens aparecem de repente, sem você esperar, e vai te pegar sem guarda-chuva. Não é assim que acontece? Você não levou o guarda-chuva. Aí tem gente que já fica paranoico, né? Aí leva guarda-chuva para tudo que lugar que vai, né? Ela não quer ser pega de surpresa. Então vai sempre guarda-chuva. Está um sol danado, mas ela bota o guarda-chuva na bolsa e vai. Aí já virou uma paranoia. Mas normalmente o que acontece é que às vezes você é surpreendido pela chuva que chega de repente. De repente você se depara com uma nuvem escura no horizonte da sua vida. E aí você se vê no meio da tempestade. Coisa que você não esperava aconteceu. A luta que você não estava preparado para ela apareceu e te pegou de surpresa com uma tempestade que te pega sem guarda-chuva e muitas vezes uma enxurrada te leva e você não sabe nem o que vai ser da sua vida. Isso é muito comum de acontecer. E aí eu pergunto, outra célebre pergunta para você, isso acontece só com ímpio ou isso acontece com crente também? Acontece com crente também. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que um dia se viram diante de uma nuvem escura e não tiveram nenhum aviso da parte de Deus que essa nuvem viria. Hoje nós temos um sistema de meteorologia que está ficando bom, né? Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, não valia para nada, né? A meteorologia sempre errava. Você já lembra dessa época? Quem é velho aqui, igual a mim, que lembra dessa época, né? Que a meteorologia sempre errava. Agora já não está assim. Agora a coisa evoluiu. Agora nós temos já um nível de acerto de mais de 90%. Quando a meteorologia diz lá, vai chover, você já sabe que vai chover. Está melhorando. Às vezes falha, mas é pontual, não é? Mas a coisa está melhorando. Agora, o fato de homens e mulheres serem de Deus não fez com que eles recebessem um aviso de Deus de que essa chuva viria. Nem sempre Deus dá um aviso, queridos. Porque em todas as coisas Deus tem um propósito. Então pode ser que a gente enfrente uma tempestade que não recebemos nenhum aviso de Deus de que ela viria. Alguns exemplos bíblicos eu quero lembrar para você. Você lembra de José, lá do Egito? Né? José do Egito, antes do povo de Israel, antes da libertação, antes do milagre, antes dos mandamentos. José, ele vive uma vidinha tranquila com a sua família, com seus irmãos, mas era um menino sonhador, né? Gostava de sonhar de vez em quando e sonhava umas coisinhas que não agradavam os outros. E aí, de uma noite para o dia, a sua vida muda completamente. Porque os seus irmãos se voltam contra ele, decidem vendê-lo. Você conhece a história, né? Não preciso contar a história toda para você. Mas a vida de José faz assim, ó, embola, de uma noite para o dia. Ele se vê na cisterna, ele se vê depois prisioneiro, ele se vê depois trabalhando como escravo, depois ele se vê acusado injustamente, vai para a cadeia, e assim vai de mal a pior. Uma enxurrada na vida de José, concorda? José não estava preparado, como nenhum de nós está preparado para uma coisa assim, mas acontece. Sim, pode acontecer com qualquer um. E Deus tinha um plano para José, irmãos. Porque o sonho que José teve era o sonho de Deus. Deus deu aquele sonho para ele. Mas até que aquele sonho se cumprisse, quanto caixote ele tomou das ondas da vida, né, irmãos? Até que aquele sonho se realizasse, muitas dificuldades José passou. E Davi, o rei Davi, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, passou por tempestade. Irmão, Davi teve tanta tempestade na vida dele que eu nem sei, queridos. É tanta história que você tem para contar de Davi, desde o dia que Deus o ungiu e que ele seria o futuro rei de Israel. Pronto, seus problemas começaram. Foi perseguido por Saul, queria encravar uma lança nele. Tanta coisa Davi passou, tanto choro ele teve durante sua vida, perseguição, vai para a caverna e fica lá e tal. Tanta confusão, depois ele é rei. Pronto, está rei agora, está com um boi na sombra. Não está não.
teve problema na sua família, seus filhos eram da pá virada, né? Também foi um pai incompetente para educá-los, né? Colheu as consequências, mas foram tempestades na sua vida, tempestades que chegavam no horizonte de Davi, sem ele se perceber de que isso podia acontecer. E o apóstolo Paulo, que eu falei aqui semana passada para você, que é coisa mais tempestuosa do que a vida do apóstolo Paulo, está pregando a palavra, lembra do texto que eu usei semana passada? Temos gente se convertendo, mas tem uma endemoniada atrás dele, quando ele liberta ela, pronto, leva uma surra, vai para a cadeia, fica lá, todo arrebentado, né? Tempestade, nuvem escura que chegou, e ele não estava usando guarda-chuva, mas tudo aquilo estava no controle de Deus. Você crê nisso? E o próprio Senhor Jesus, talvez seja um dos maiores exemplos sempre para nós, a própria vida de Jesus, quando também enfrenta uma tempestade, que ele até sabia que iria enfrentá-la, mas mesmo sabendo que ela viria, ela doeu na sua vida. Foi ou não foi, queridos? A Bíblia mostra para nós como Jesus passou aquela noite de angústia no Getsemane, orando e suando sangue de tanta angústia pelo que iria passar. A tempestade veio, ele até sabia de antemão, mas mesmo o fato de saber não diminuiu a sua dor. Então eu só estou dando esses exemplos para que a gente entenda que tempestade cai sobre gente boa e sobre gente ruim. A Bíblia diz isso, mas parece que tem gente que esquece. A palavra de Deus diz textualmente: a chuva cai sobre bons e maus. E não diz qual é a intensidade da chuva. A chuva é uma bênção, irmãos? O que você acha? A chuva é uma bênção. Agora também pode ser uma maldição, né? O pouco de chuva na medida certa para a minha plantação, para refrescar o clima, é ótimo. Agora uma chuva que vai além do normal é terrível, estraga tudo, né? Faz estrago enorme na vida de todo mundo. Mas a Bíblia diz: a chuva cai sobre gente boa e sobre gente ruim. Então, gente boa e gente ruim plantam, e a chuva cai e abençoa aquela plantação, e aquela plantação cresce. Gente boa e gente ruim recebe uma chuvarada, perde casa, perde bens, perde propriedades. Isso acontece sobre gente boa e sobre gente ruim, como a palavra de Deus garante para nós. Então, nós temos que estar preparados para qualquer coisa que nos acontecer. Porque até nós podemos enfrentar essas nuvens escuras que vêm sem a gente perceber. Leia comigo 2 Timóteo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículo 12. Está escrito assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Olha que problema. Todo mundo que quiser viver de acordo com o que diz a palavra de Deus será perseguido. É gostoso ser perseguido? Não é bom, não. Alguém vai dizer que é bom? Claro que não é bom. Ah, então é melhor não viver de acordo com a palavra de Deus. Não, aí é muito pior. Vivendo de acordo com ela, você será perseguido. Vivendo em desacordo com ela, você irá para o inferno. O que você prefere? A escolha é sua, entendeu? Mas o que a Bíblia diz é que o fato de eu querer viver como Deus manda, certamente isso trará perseguição para a minha vida. Nuvem escura, e vai chegar. E Deus já está avisando, vai chegar, mas eu preciso aprender a lidar com ela. Atos capítulo 14, vamos ler? Atos capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22, diz assim, a palavra de Deus: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja como a Bíblia é animadora, né? Você vai entrar no reino de Deus, e a gente imagina, vai ter passarinho cantando, vai ter gente tocando harpa, né?
vai ter uma musiquinha suave, eu estou entrando no reino de Deus. Não, você vai entrar no reino de Deus debaixo de bolacha, está escrito aqui. Debaixo de muita tribulação. Mas o que importa é que você vai ser reino de sacerdote. O que importa é que você vai entrar no reino de Deus. E você não vai ficar de fora. Mas está escrito, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes. Porque eu e você precisamos de firmeza para viver quando tem sol e quando tem chuva. Firmeza para todo e qualquer tempo. Firmeza para qualquer circunstância da vida. Para quando está tudo bem e para quando está tudo mal, terrível. Você tem que ter a mesma firmeza. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Isso faz parte da aliança. Isso faz parte do propósito de Deus para nós. E foi nesse sentido que Jesus disse aquilo que eu sempre repito aqui, João 16, 33. Vou ler, só para você, mais uma vez, guardar. João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Engraçado Jesus, né? Ele diz, eu quero que você tenha paz, mas eu te aviso, você vai ter tribulação. Você vai ter aflição. Eu estou dizendo isso para você ter paz. Olha só que coisa, hein? O que eu quero paz. Tem gente dizendo assim, eu quero paz. Ninguém me conte nenhum problema. Ninguém fale nada feio para mim, que eu quero paz. Não é assim que funciona. Jesus está dizendo isso para que você tenha paz. Mas o que te dá paz não é saber que você vai passar por tribulação. É saber que Ele venceu. O que te dá paz é saber que Ele está no controle de tudo. Está entendendo? O que pode dar paz é saber que Ele cuida de você. Saber que Ele cuida da sua vida. É isso que pode dar paz a você. Você está entendendo? Deve ser o diabo. Ok. Será que é o microfone que está um pouquinho? Vamos ver. Alô, som. Mas o que vai dar paz, irmãos, é isso. E Jesus está dizendo, eu disse isso para que vocês tenham paz, mas entendam, vocês vão passar por aflições. Agora tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, tenha bom ânimo, porque apesar disso tudo, eu venci e essa vitória se estende a você. Então, como ficamos nós quando estamos no meio da nuvem escura? Quando estamos no meio da tempestade? Sabendo que ela pode chegar de repente, sabendo que ela pode nos pegar de surpresa, e aí, como é que nós ficamos no meio dessa hora de escuridão? Você já passou por isso alguma vez na sua vida? A nuvem chegou, você não sabia como lidar com ela. Talvez ela esteja ainda sobre você hoje, não sei para quem eu estou falando essa noite. Deus sabe, mas talvez esteja nesse momento uma nuvem negra sobre a tua vida, trazendo dificuldades, trazendo problemas. Como ficamos? Ficamos com a palavra de Deus. Ficamos com o alento que vem da palavra do Senhor. É nisso que eu quero que você se concentre essa noite. Volta lá no texto que lemos aqui no início, em Êxodo, e repara o seguinte, queridos, no versículo 21. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde o quê? Deus estava. Essa figura é que eu queria que você guardasse no teu coração. Deus estava na nuvem escura. Aonde você não esperava encontrar Deus, era ali que Ele estava. Deus estava numa nuvem escura. No meio de uma nuvem negra de tempestade e trovão, estava Deus. Deus estava na nuvem escura. Isso é para mostrar para nós que nem sempre a nossa visão está correta. A gente tem, às vezes, uma visão romântica, não é, irmãos? Amados, olha, eu sou um cara romântico. Pode não parecer. Minha mulher é que sabe. Mas romantismo é para usar com ela. Não é para usar na vida. Tem gente que quer viver romanticamente, né? Quer viver ouvindo passarinho,
quer viver nas nuvens. Não, romantismo é para usar com a minha esposa. Não é para usar no dia a dia, não é? Não é assim. Mas tem gente assim que pensa em Deus com uma visão romântica. Não, eu sinto a presença de Deus quando toca aquela música. Eu me arrepio todinho. Tocou aquele louvor, aí eu sinto a presença. Eu sinto a presença quando eu estou na praia, eu olho aquele mar, eu olho aquelas gaivotas pousando. Não, quando eu estou na montanha, aí eu sinto a presença, porque aí eu olho aquele verde, né? Eu vejo aqueles esquilos pulando, aqueles passarinhos, aquele canto maravilhoso dos pássaros. Ali está Deus. Tem gente assim, não tem? Será que é você? Está rindo para mim, hein? Será que é você que pensa em Deus assim? Que só consegue sentir a sua presença quando está tudo bem, numa paisagem bonita, no mar sem ondas, num céu estrelado. Aí Deus está presente, aí Deus está comigo. Não é assim. A Bíblia diz que Deus está presente nos lugares mais esquisitos do mundo, irmãos. Que Deus está presente nas horas mais terríveis. Até numa nuvem escura, Deus está presente. Aonde você pode fugir da presença de Deus? O próprio salmista no Salmo 139 diz: se eu subo ao mais alto monte, o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá o Senhor está também comigo. Deus está em qualquer lugar, em todo lugar. Tudo pertence a Deus. Então tira esse romantismo da sua vida, ou então pelo menos direciona ele para o lugar certo, tá? E vive a realidade da vida, entendendo que quando está tudo errado, Deus também está com você. E quando a nuvem é negra, Deus está. Quando a nuvem é branca, Deus está. Quando o céu é estrelado, Deus está. Quando não tem estrela, Deus está também. Quando está tudo ruim, Deus também está presente. Deus também se faz notar. Você lembra de Elias na caverna? Elias estava numa depressão danada, gente. Elias estava, o grande homem de Deus, o grande profeta poderoso, recebeu a ameaça de uma mulher e saiu correndo. Foi se esconder numa caverna, todo deprimido, enroladinho no lençol. Você viu a cena? Está descrito na Bíblia, enroladinho naquele lençol. E Deus encontra com ele naquela caverna. Não há onde fugir de Deus. Por isso Deus fez uma aliança conosco, para que a gente guarde essa aliança. Para que a gente tema a Deus e não tema mais nada. Tema a Deus e não tema mais nada. Onde você estiver, Ele estará. Se é no céu azul ou se é na tempestade, o Senhor estará ali. Jesus esteve com os discípulos em momentos maravilhosos, mas também esteve com eles em momentos terríveis, como a tempestade do barquinho. Lembra do barquinho? Quase ia virando, mas estava o Senhor ali, dormindo, mas estava ali. E eles desesperados acordam Jesus. Estamos morrendo, o Senhor não se importa. A gente é assim. Qualquer coisa a gente já fica, o Senhor não se importa com a gente. Não está vendo o nosso sofrimento? Ele está conosco. Até quando a nuvem é escura, irmãos. Até quando a nuvem é negra. Até quando a tempestade está no auge. Eu queria que você ficasse com isso na cabeça essa noite. Deus na nuvem escura. Moisés fala com Deus, ele está numa nuvem negra. Não importa o que aconteça, Deus está conosco. E a nuvem negra que passa pela nossa vida sempre trará benefícios para nós. Sempre. Ela é permitida por Deus. A primeira coisa, lembra lá do versículo 20? O Senhor veio para vos provar, mas para que você não peque. Jó foi o homem mais provado de todos, mas não pecou contra Deus com a sua boca. Entendeu isso? A prova vem, mas a prova te aprova. E quando você é aprovado, a alegria completa, ou não é? Você passou na prova. Você já teve a alegria de fazer uma prova e passar na prova? Não, alegria? Passei na prova. Olha que maravilha. Se não tivesse a prova, não tinha essa alegria. Ou não é? Se não tivesse a prova, não teria a alegria resultante dela. Então, às vezes, a nuvem é a prova. Mas Deus está nela. Não te deixa só.
Só que a prova traz no futuro alegria para você. Vai no futuro trazer algo bom. Um benefício virá dessa nuvem escura. Embora talvez no meio da tempestade você não sinta o benefício. Você não sinta o que vai vir dali. Mas certamente virá. E também há muitos exemplos que a gente pode trazer. O próprio apóstolo Paulo afirmava que as tribulações foram para ele uma escola de vida. Trouxeram esperança, trouxeram experiência de vida. E ele se tornou alguém melhor depois de passar por elas. Se você olhar bem direitinho para a sua Bíblia, você verá que as melhores cartas de Paulo foram escritas na prisão. As melhores foram escritas quando ele estava vivendo uma grande tribulação. Você já leu o livro O Peregrino? Já viu o filme, pelo menos? O Peregrino? Ninguém nunca leu? Nem viu? Peregrino de John Bunyan, tantos anos atrás foi escrito. Maravilhoso, um clássico, até hoje atual, né? Até hoje com história maravilhosa. Escrito há tantos anos atrás, quando John Bunyan estava na prisão. Quando ele foi lançado na prisão e lá ficou muito tempo por sua fé em Jesus Cristo. Foi o melhor escrito de John Bunyan. Então, queridos, quando você estiver na nuvem escura, não fique desesperado. Alegre-se, porque Deus está na nuvem escura. Porque Deus está presente na nuvem escura. Deus está ali. Para terminar, abra comigo a Bíblia no Salmo 46. Lembra sempre disso. Deus está ali. Deus estava na nuvem escura. Deus está comigo em qualquer situação, em qualquer circunstância, na facilidade e na dor. Salmo 46, versículo 1 ao 3 e versículo 10 e 11. Salmo 46, do verso 1 ao 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na fúria os montes se estremeçam, ainda que as nuvens sejam negras, cheias de raios e trovões, não temeremos. Por quê? Porque Deus está conosco. Versículo 10 e 11 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É nisso que você tem que pensar e se apegar. Na nuvem escura, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você vai se esconder aonde? Na nuvem escura. Mesmo nela, você se esconda, porque Deus está com você. Amém? Se esconda ali, porque o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Não importa o que aconteça, Ele tem o controle da situação. E é na presença dEle que você será livre. Mas o verso 10 diz assim: aquietai-vos. Eu acho que o que está faltando é a gente ficar quietinho. É a gente ficar quietinho e deixar a tempestade passar. Apenas espere em Deus. Ela vai passar. No mundo passais por aflições. Elas passam, mas você continua. Amém? Continue firme no Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Tema o Senhor e guarde os seus mandamentos, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar. Entregue ao Senhor a tua vida. Quero viver
teu futuro, o momento que você está vivendo, coloque nas mãos do Senhor. Apenas guarde a palavra de Deus. Apenas guarde o teu coração para servir e amar o teu Senhor. E a nuvem vai passar. A nuvem vai passar, mas você vai continuar. Amém? Tem alguém aqui vivendo essa nuvem? Eu queria orar por você agora. Se é contigo que Deus falou, se é você que agora está vivendo debaixo de uma nuvem escura, vem aqui à frente, quero fazer uma oração. Quero pedir a Deus pela sua vida, que Ele fortaleça o teu coração, para que você apenas creia no Senhor e entregue tudo em suas mãos. Que você não tema coisa nenhuma, só tema a Deus. Amém? Vamos combinar isso? Não tenha medo de nada, só tema o Senhor teu Deus. Só tema o Senhor teu Deus e confie nele, que mesmo no meio dessa nuvem que você está vivendo, o Senhor está contigo, o Senhor está com você ao teu lado, para te fazer vencer e superar as dificuldades. E essa nuvem vai passar, essa nuvem vai se desfazer, mas o Senhor vai permanecer com você em todo o tempo. Deus, eu quero pedir ao Senhor por estes irmãos que estão aqui, Pai. O Senhor conhece o que eles estão vivendo. Eu não tenho ideia, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe qual o tamanho dessa nuvem. O Senhor sabe qual o tamanho dessa tempestade, Pai. O Senhor sabe quanto isso tem trazido medo, desconforto aos teus filhos, Pai. E eu te peço essa noite, lança fora todo o medo, Senhor. Esse perfeito amor de Deus derramado nos corações possa lançar fora todo medo, toda dor, toda angústia e trazer a certeza de fé, porque tudo isso vai passar, mas o Senhor vai permanecer. Abençoa e fortalece os meus irmãos, Pai, para que eles vençam as dificuldades, para que essa nuvem se dissipe do horizonte de suas vidas, Pai, e eles possam experimentar em todo o tempo a Tua presença, o refúgio e a fortaleza que é o Senhor para nós. Que eles experimentem isso, que eles se escondam no Senhor, Pai. Abençoa os Teus filhos aqui e os fortalece. Fortalece, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com a fé, em nome de Jesus, você vai vencer, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Fique firme no Senhor. Faça o que diz esse hino. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Nos tempos maus eu me seguro em ti. Contigo vou vencendo os desafios. Para a letra. Até a mais profunda escuridão. Não me retemos, uma coisa eu sei.
de Jesus. Nunca vou deixar teu amor. Nunca, não importa o que aconteça, nunca vou deixar teu amor, porque esse amor é que nos constrange para que a gente permaneça firme em obediência à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus.